turma. Quase finalizamos, né? Estamos já em intestino grosso, nossa aula de número 5, né? Só recordando, nós tivemos uma primeira aula de introdução à organização do tubo digestório, uma segunda aula onde nós trabalhamos esôfago, depois estômago, depois intestino delgado e agora intestino grosso. O tubo em si termina com essa aula, mas lembre-se que nós também vamos abordar o pâncreas e o fígado. Então, o intestino grosso, né, ele, como comentado no início, ele é um órgão agora que, comparado com o intestino delgado, ele é mais curto e também é mais largo, né? As divisões, a nomenclatura aplicada aqui, de colo seco, colo ascendente, colo transverso, descendente, sigmoide e reto, são, então, denominações que nós observamos e possível aplicar, por exemplo, quando falamos em humanos. De modo geral, quando se coloca dentro da pesquisa, né, vou tirar aqui a minha figura, nós podemos utilizar outras nomenclaturas. Para rato, para camundongo, por exemplo, nós usamos o quê? O colo proximal e o colo distal. O colo proximal ele vai ser um pouco mais largo do que o colo distal e os comportamentos eles acabam sendo ligeiramente diferentes, né? Se vocês observarem essa figura aqui, né, que é a figura do rato, nós temos o intestino, né, considerando-se aqui uma parte distal do jejum, depois o ilho, em seguida aqui um septum bem desenvolvido, algo que nós não temos, o colo proximal e o colo distal. De modo geral, na pesquisa, costuma-se medir o comprimento, muitas vezes, do comprimento do intestino grosso como um total, mas é plenamente possível você considerar apenas o colo proximal, vendo comprimento e largura, assim como do colo distal, né? Porque macroscopicamente eles são diferentes, né? Essa visão agora é de uma luz mais ampla, né, da qual nós observamos na microscopia de varredura, onde a grande distinção que nós temos do órgão que nós vimos anteriormente, o intestino delgado, é a presença, então, na mucosa de apenas criptas. Não existem vilosidades no intestino grosso, existem apenas criptas, que de fato são as nossas glândulas colônicas, né? Que permeiam aqui e que formam essa estrutura do colo. Também é possível que vocês vão observar, à medida que avalia a lâmina, a formação de algumas pregas, né, algumas projeções que se tem aqui da mucosa e da submucosa. Na sequência, a seta está indicando aqui a submucosa, nós vamos ter a muscular e vamos ter a adventícia. A visão que nos encanta também dentro da varredura é essa visão, né, que você vê por cima quando percebe aqui, ó, a presença, essa abertura das criptas, por onde o muco principalmente, não é? Ele vai sendo liberado e formando a nossa barreira intestinal agora na região do colo. Vejam que a regularidade dessas estruturas, né, a distância que tem uma da outra, ela reflete, então, a arquitetura das criptas do nosso intestino grosso, né? Então, vejam aqui nessa imagem, isso é possível, então, vocês também observarem, que nós temos um epitélio. Esse epitélio, ele é simples, cilíndrico, exatamente como o epitélio do intestino delgado, desce e forma sua cripta, desce e forma sua cripta. Entre eles, a presença, né, dessas glândulas, a presença de lâmina própria, como, né, seguindo sempre aquele padrão, e aqui fechando a nossa túnica mucosa, a presença da muscular da mucosa. Observem que essa mucosa registra a presença de um agregado linfóide, que é uma estrutura bastante comum no intestino grosso. Vocês vão ter a oportunidade de ver na lâmina que vão estudar, né? Na sequência,
a longitudinal, as camadas, né, as musculares, a circular interna, a longitudinal externa também, compondo, né, essa muscular, puxando aqui essa figura, uma terceira muscular, né, formando a chamada, né, as tênias, né, colocadas aqui. Bem, o nosso colo, né, eu costumo muito me referir como colo, né, e não bem intestino grosso, mas, de fato, nós temos um olhar muito especial para o colo, porque na minha trajetória de pesquisa, eu trabalho muito com o colo no sentido de ver inflamação. Então, doenças inflamatórias intestinais, principalmente a colite experimental, que simula a doença de Crohn, é uma das minhas linhas de pesquisa que eu tenho mais apreço. A gente sempre tem isso, né? Então, uma relação assim um pouco maior com alguns dos seus modelos experimentais. Esta imagem, então, na histologia, porque a ideia aqui é que você, de fato, reconheça, você tem a formação das criptas, lâmina própria, muscular da mucosa, submucosa e depois aqui as suas camadas, né, a sua camada muscular externa, né, colocada, então, para depois, dependendo da área que você está, nas regiões mais iniciais, com certeza, muita serosa e adventícia lá no final, tá? Esta imagem agora, ela traz para nós detalhes das células, dos tipos de células presentes, então, na glândula, né? Como vocês estão observando aqui, a célula que é mais frequente é o enterócito, né? O enterócito continua a célula mais frequente, que, observe que esta imagem, ele é denominado de colonócito, que é uma forma de você diferenciar o enterócito ali para o intestino delgado, mas isso, na realidade, tanto faz, né? Não tem uma rigidez nisso. Mas, de fato, as células aqui são cilíndricas, são células muito altas, né? Temos ainda a presença, né, das células caliciformes, então as células caliciformes, elas são muito constantes, aliás, se você compara o intestino delgado com o intestino grosso, quem tem mais célula caliciforme é o intestino grosso, né? Então, nós temos muitas células caliciformes, o que acaba também sendo um objeto de estudo. Então, essa cripta, ela contém tipos celulares distintos, né? Registramos a presença aqui de uma célula enterendócrina, que vocês estão vendo que ela não está se limitando às regiões muito basais. Ela tem, então, uma certa distribuição, né? Uma certa distribuição ao longo da nossa glândula, mesmo na parte mais superior, né? A célula Tuft cell, que é essa célula marcada aqui, é um dos tipos celulares que a gente também já comentou lá na aula de intestino delgado, que considera-se que na região do intestino grosso, do colo, nós teríamos um percentual bastante pequeno, né, onde você teria a produção da interleucina 25, né? Bem, então essa ideia aqui da presença dessa célula numa população menor, né, indica também uma dinâmica, e essa dinâmica, ela muitas vezes leva em conta que a região do colo, ela acaba, parece que potencialmente ela se inflama mais, né? Ela responde de uma forma assim, mais exacerbada a alguns modelos, né? E isso também se deve, né, segundo alguns autores, que não teria células de Panet. Porém, eu coloco essa ausência de células de Panet ainda como uma interrogação, porque não é consenso, tá? Que nós não teríamos as células de Panet em todo o colo, em todo o intestino grosso. Então, eu sugiro que para quem for trabalhar, faça um bom levantamento a respeito disso. Na literatura comum, assim, comum que eu digo nos livros de histologia, de morfologia, mesmo os atualizados, Panet ainda fica como uma incógnita dentro do intestino grosso, né? Como vocês recordam, Panet
está muito ligada à produção das defensinas, né, a lisozima. Então, a ausência dessa célula teria, então, essa carga maior de inflamação para o colo, tá? A presença aqui também de uma varredura, né, que mostra as nossas criptas. Eu acho essa imagem ela ficou muito interessante. Aqui seria a luz e aqui esse material que vai se depositando, teria principalmente, né, a presença de muco nessa região, né? Quando nós consideramos a microscopia eletrônica, né, agora vocês devem estar bem acostumados, porque eu mostro muito microscopia eletrônica, acho que isso é uma questão também de formação, eu sempre fiz muito, né? Então, nós podemos observar aqui a célula número 1 colocada, né? Que é aqui o nosso enterócito, com o seu núcleo cilíndrico, como vocês estão vendo, e a presença de microvilosidades que são típicas, né? Que são típicas do nosso epitélio intestinal. O mesmo epitélio que nós temos no intestino grosso é o mesmo epitélio do intestino delgado, né? Não em todo o intestino grosso, mas vamos considerar, por exemplo, o colo, né? Temos aqui a marcação do que seria a borda em escova, né, da região dos microvídeos. Então, em termos de população celular, muita atenção se dá aos enterócitos, considera-se que no intestino grosso, as junções celulares entre os enterócitos, elas não seriam tão efetivas como no intestino delgado. É uma informação que se tem também de literatura, né, que eles teriam aí alguns espaços, a presença de alguns espaços entre enterócitos adjacentes, tá? Podemos ver também aqui, nessa imagem de eletrônica, as outras duas células típicas do nosso intestino, do nosso colo, que seria quem? Esta partezinha aqui em cima é uma célula caliciforme. O núcleo dela afastado, empurrado para baixo, e a presença aqui, né, dos grânulos de muco, né, o muco que vai sendo produzido e depositado aqui. Já nessas duas imagens agora, vejam que a seta está mostrando que tem duas células próximas com grânulos na região basal, e aqui você tem, então, grânulos, né, das células enteroendócrinas. Aqui, novamente, caliciforme. Então, muito se faz dentro da pesquisa para você quantificar principalmente as células caliciformes, né, ver como é que ela responde dentro dos diferentes modelos, né. Outro caráter distintivo, né, vejam que aqui a gente tem um corte histológico de colo, onde você tem as pregas, como eu falei, a lâmina própria, né, e esses espessamentos de muscular, vistos aqui também, que são, então, chamados de tênias do colo, né. Essa imagem, ela dá uma certa nitidez no que seria a mucosa, o limite aqui da muscular, a submucosa e depois as três musculares. E esse esquema, né, esse esquema aqui, ele representa também essa organização. Bem, nós então temos, dentro do intestino grosso, uma regionalização, né? Lembrando que você tem seco, aliás, na ordem, né? Você tem o apêndice, você tem o seco, você tem o colo. E quando se considera esses três, tá, esses três componentes, como eu coloquei ali, considera-se a mesma organização histológica, né? Porém, o que também temos a mais, né? Quando significa mesma organização histológica, mesma classificação, formação das criptas, tipos celulares, tá? No entanto, no colo, né, nós temos então as presenças das tênias, né, como colocado ali, não tem uma serosa completa e tem ainda a presença de apêndice epiploico, né? Eu até coloquei isso porque é possível você ver na nossa lâmina, na nossa aula prática, o apêndice epiploico você tem como se fossem bolsinhas de tecido adiposo, né? Bem vascularizado e que se ligam então ali na serosa. Nós vamos ter a oportunidade de ver, né? Então, essas características, principalmente aqui, a presença do apêndice.
Após o colo, nós temos um reto, né? E o reto, então, ele já é caracterizado por ter as criptas um pouco mais, eu tirei daqui, mas um pouco mais desenvolvidas, mais alongadas, né? E a presença, só um segundo, que não estou conseguindo voltar aqui. A presença de vocês têm a imagem, né? A presença, então, ali na região, de muitos nódulos linfáticos também, né? Além disso, a adventícia, ela aparece. Então, à medida que a gente estuda o nosso reto, é possível também fazer uma analogia que você tem que estudar considerando ali o canal anal, não é isso? Uma porção superior e uma porção inferior. Esta imagem, ela traz para nós justamente uma imagem histológica, trazendo então a característica de duas transições. Também vão ver essa lâmina. Então, como vocês observam aqui em cima, você tem o reto, né, com as suas criptas bem alongadas, você tem a sua muscular da mucosa bem desenvolvida, né, depois a submucosa. Mas a partir já do reto, percebemos que aquela arquitetura, ela começa já a ficar um pouco mais indefinida, né? Você não tem a clareza das camadas, até pela questão da região, né? Vejam que mesmo dentro da mucosa, né, à medida que você vê o corte, você começa a ver muitas criptas que surgem agora no transversal, e entre as criptas, começamos a perceber que a lâmina própria, ela fica mais expressiva, como se ela aparecesse mais. Na realidade, nós vamos perder essas criptas e vamos mudar o epitélio, tá? Então, aqui, nós temos uma transição, que seria chamada aqui uma transição reto-anal, vamos colocar assim, né? Onde você muda o epitélio de simples cilíndrico para estratificado pavimentoso. Então, esse epitélio estratificado pavimentoso, ele é justificado, não é? Principalmente porque você tem agora já uma região de atrito novamente. Então, isso nos indica que é necessária essa mudança. A outra coisa que é possível perceber que gradativamente infiltrados inflamatórios vão aparecer aqui numa lâmina própria, que acaba também perdendo um pouco desse limite, né, com relação ao tecido adjacente, né? Então, é como se agora toda aquela organização que nós falamos desde o início, ela começa a ser perturbada, tá? Inclusive, quando se considera, né, a musculatura, que a musculatura, à medida que você vai se aprofundando, ela volta a ser estriada esquelética, musculatura estriada, né? Então, vai ser bem interessante que essas transições você consegue ver mudança de transição de epitélio, de simples para estratificado, com a mudança do formato, e como que as estruturas começam a se desorganizar, tá? Olhem que aqui nós temos uma representação de um nódulo linfático bastante proeminente, que é uma característica também destas regiões mais profundas. Continuamos com o epitélio estratificado, como vocês estão vendo, só que agora, olhem, se vocês acompanham aqui o cursor, nós começamos a ter queratina, né? Então, nós terminamos aqui o nosso digestório com epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Na realidade, já é uma transição também denominada de anocutânea, né? Que então vai se assemelhar à nossa pele, inclusive com a presença de glândulas sudoríparas que estão ali, algumas glândulas sebáceas, e vasos sanguíneos bastante desenvolvidos, né? Aqui,
considera-se, né, isso já é um material de pesquisa, quis trazer a vocês, até para poder um pouco assim, colocar o que nós buscamos, né? Em modelo de animal diabético, por exemplo, que é o que nós estamos vendo no ar, né? Colocamos uma imagem aqui, onde você tem um normoglicêmico e um diabético. E morfometricamente foi observado, então, que nós temos uma redução da muscular, da túnica muscular, e também, naturalmente, da parede total, né? Vejam que aqui abaixo, né, nós temos aqui uma parte já mais um pouco esfacelada, lembrando uma característica até de adventícia. Aqui ainda nós está mais preservado. Uma imagem desse tipo, coloração com HE, ela vale a pena, ela é necessária. Por quê? Porque à medida que você consegue, além de você produzir ali um gráfico, uma tabela, mostrando seus resultados morfométricos, uma imagem como essa, ver que você tem o visual dessa redução. É bem interessante, tá? E o que nós temos aqui também é o seguinte, né? Dentro da morfometria, o que se costuma fazer é isso. Medida, né? Você vai medir a espessura da mucosa, da túnica muscular e da parede total, né? Lembrando que medir uma parede total vai ter que significar que você vai padronizar se é uma região de pregas ou uma região sem pregas, tá? Você vai ter que ter vários pontos de medida, né? Não é um, dois, são vários, né? Para vocês terem uma ideia, nesse caso, esse trabalho, ele levou em conta 10 pontos aleatórios, mais em 5 cortes por animal. Então, como na lâmina nós colocamos vários cortes, aí você tem um número de 50. Então será que isso é legal? Se esse número é bom, é pouco, né? Muito? Como é que a gente faz, né? Eu sempre sugiro que você faça, né? Você faça uma consulta, olha, como é que vocês estão fazendo e tal. Tudo bem. Mas sempre estime e faça algumas medidas e faça o coeficiente de variação, que não pode ser superior a 30. Sendo superior a 30, você precisa aumentar a sua amostra, tá? Outro ponto que se busca muito, então, é a densidade ou o índice de células caliciformes, né? Nesse caso, foram 50 imagens por animal, né? Bem, outras pesquisas, e aqui eu trago também resultado de trabalhos aqui do meu grupo, né, que faz, então, a colite, né, faz a colite, na realidade, você simula, você provoca essa inflamação a partir de um enema que se coloca no reto com TNVS, que é um ácido, né, junto com o etanol, e o etanol ele vai romper, então, essa barreira, né, e de fato ele vai provocar uma ação inflamatória generalizada, atingindo todas as camadas, inclusive o plexo mioentérico, que é também nosso olhar forte, né? Aqui eu trouxe para vocês a ideia de que é o seguinte: quando nós fazemos esse tipo de trabalho, onde você tem uma inflamação, né, um grau de inflamação muito severa, a alteração macroscópica ela é visível. E nós não podemos, de modo algum, desprezar isso, né? Então, sempre nós precisamos entender que o macroscópico foi o que foi colocado aqui, ó, vocês estão vendo, né? Esse animal, que é o nosso animal TLBS, né? E nosso TA, eles são animais, então, que sofrem mais, né? Não é como um animal controle, como um animal que recebe só a salina, assim por diante, né? Nesse caso, esse recebeu as partículas também de curcumina, tem vários tratamentos, nós já fizemos isso com própolis, com curcumina, com metiljasmonato, com a catuaba também, né? E agora será feito um projeto com ácido vanílico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vejam o macroscópio e tentem documentar. Aqui foi colocado 7 dias e 28 dias, né? Considerando uma fase mais aguda e mais crônica de inflamação. E aqui só para vocês entenderem, né, a questão aí do tratamento, como é feito.
Então, aqui você tem o colo. Este colo é o colo distal, tá? Então, aqui, o score, né? A gente sempre fala muito em morfometria, mas nesse caso, o score, né? Seja ele sua criação ou uma adaptação, existem vários scores, principalmente para fígado, para intestino grosso. O score, ele pode ser bem valorizado e te dar muitas respostas, né? Como, por exemplo, aqui, ó, no score, perda da arquitetura da mucosa, e aí você vai gradativamente fazendo um score para cada lâmina que você tem, né? Vejam que isso aqui é um score histológico, não é um score que levou em conta, por exemplo, característica macro. Aqui é característica microscópica, né? Então, isso é bastante válido. Na morfometria, nossa, acho que aqui ficou a mais, né? Esse slide que ficou aqui, pessoal, ó, ele só acho que destacou, realmente ele tinha destacado. Aqui, nós temos um exemplo dessa colite. Então, vejam que nós usamos o colo distal, você documenta, você faz a morfometria, mas sem dúvida alguma que você olhar para as diferentes imagens, são acometidas aqui como essas, né, da inflamação, você tem uma clareza, criptas bifurcadas, alguns abscessos, você tem muita variação, tá? Nosso foco de interesse era o plexo mientérico, sempre para mim é o maior foco, né? E como nós pensávamos sempre em simular a doença de Crohn, a ideia era, então, identificar células inflamatórias. E essas células inflamatórias, naturalmente, ó, elas estão presentes, como vocês estão vendo, isso aqui é um gânglio, né? Esses polimorfos nucleares estão presentes aqui, e isso, então, é documentado. Se vocês tiverem mais interesse, é uma questão, então, de estar no currículo, né? E verificar aí esse tipo de estrutura, né? Mas sim, o modelo de colite é um modelo de inflamação severa e pelo local, além de nós pensarmos no macroscópico, é muito importante que você pense numa técnica que avalie a característica das fezes, né? Quando se tem a colite, a presença de fezes diarreicas, sanguinolentas, ela é muito constante. Como é que a gente vai estimar isso, né? Também com o score, que é possível você ver as características das fezes, né? Tem todo um protocolo e deve ser seguido à risca. Assim como o fenótipo das fezes, que tipo de fezes, tamanho, diâmetro é feito também. Então, na pesquisa, trabalha-se muito essa questão. Para modelos experimentais, a colite ela é bastante feita aqui no nosso departamento, né? Tem agora, então, o doutorado que se inicia novamente com isso, porque é uma das nossas frentes, tá? Bom, eu praticamente termino aqui, né? Termino o tubo, e essa é a imagem, acho que mais significativa. Se vocês foram acompanhando, se vocês ouviram as aulas com atenção, se vocês se sentiram até cansados de ver a mesma coisa, né? Como se estivessem repetindo um mantra lá, ó, túnica mucosa, tem epitélio de revestimento, lâmina própria, muscular da mucosa, e aí vai. Não tem outra forma de ensinar, né? Sem a gente ter essa repetição. Mas, ao mesmo tempo, isso, na hora que for reconhecido no microscópio, acho que essa informação fica consolidada. Mas olhem bem, o que traz esse slide? Nós estamos, né, quase, um dos últimos slides aqui. O que ele traz? Ele traz, então, o quê? Uma divisão desse tubo do esôfago, estômago, duodeno, jejunum, íleo e cólon, né? Aqui, as nossas camadas, né? Se vocês se lembrarem, lá no esôfago, nós falamos de um epitélio estratificado pavimentoso. Ele está aqui. Nós falamos que as glândulas, elas poderiam estar presentes na lâmina própria e na submucosa, glândulas esofágicas, tá?
Essas mudanças invocam a questão das pregas. Tá? Olhamos, então, a muscular e lembramos que no início do esôfago você tem uma adventícia. E a muscular, também vocês devem se recordar que você tem 3 regiões, e essas regiões, então, elas são divididas, né? Você tem músculo estriado, depois você tem estriado e lige, depois só lige, né? Mas olhem bem, isso são as transições. Você sai do esôfago e você foi para o estômago, com a formação das glândulas gástricas aqui, com todas as características das células. A nossa lâmina vai ser o quê? Um pedaço aqui, uma parte aqui, tá? Então, nós vamos ter essas diferenças. Aí, nessa região, o epitélio já mudou. Um epitélio simples cilíndrico e que vai acompanhar todo o intestino delgado e grande parte do intestino grosso, né? Naturalmente, que o intestino delgado ele se caracteriza pela presença de vilosidades colocadas aqui, assim como o intestino grosso pela ausência delas. Então, você só tem as criptas, né? Vejam que aqui tem uma tentativa de altura de velocidades diferentes, né? Quando se considera duodeno, jejum e ilho, mas não é um critério, por exemplo, que nós utilizamos. Alguns autores utilizam, sim, né? Mas por considerar o vilo masculino de uma estrutura extremamente dinâmica, né? Nem sempre seria conveniente. Percebemos que agora o intestino delgado, né? Ele vai ter as criptas e que as criptas são as glândulas. Mas que, com exceção do duodeno, talvez vocês se recordem, né? Você tem no duodeno, na submucosa, você tem glândulas, depois não tem mais, né? Aí você tem um predomínio de nódulos na região do ilho, como vai ter do colo. Ou seja, nós temos uma grande síntese aqui. Uma grande síntese, né? Eu entendo que ela meio que fecha, né? Esse estudo do tubo, que vocês assim, tenham assim, aproveitado e entender o dinamismo. Aqui ele não continua, né? Vocês estão vendo que tem o colo, mas aí não vai ter o reto, o ânus, mas aí nós, na prática, nós vamos ver, né? Vou fazer aqui uma distinção para essa região de ducto, né? Vejam, um grande canal que nós temos aqui, por onde, então, nós temos a entrada de secreções pancreáticas e hepáticas, né? A partir, então, desse ducto que se comunica, né? Na anatomia vocês já viram, que se comunica e que lança no duodeno essas secreções, né? Que também será o próximo assunto. Bem, eu coloquei aqui uma referência, talvez vocês já conheçam, né? Talvez não, é esse livro sobre sistema digestório, né? Então, ele é um livro que ele é escrito por vários pesquisadores. Grande parte das imagens que estão colocadas ali são imagens de trabalhos próprios, né? Então, você tem a referência que você pode, inclusive, se interessar e olhar com um pouco mais de cuidado. E ele traz uma concepção bem interessante. Ele vai trazer, por exemplo, a embriologia do fígado, a anatomia do fígado, a histologia do fígado, a fisiologia do fígado. E vai fazer isso com todos os órgãos, né? Ele faz, então, um apanhado do básico, né? Que é o que a gente analisa muito aqui no departamento, do básico para o digestório, mas trazendo, né, como um acréscimo, essas informações que vêm muitas vezes dos artigos. Não é tão atual, já é de 2016, né? Já tem quase 10 anos, mas de qualquer forma, vale muito a pena a leitura, tá? Por quê? Porque ele faz realmente essa integração básico-clínica, certo? Então, essa integração, trazendo algumas informações, eu sugiro que vocês façam a leitura, né? E muito bom porque também tem o PDF desse material. A última frase que eu quero deixar com relação ao tubo, né, da importância que ele tem,
é: a histologia do tubo gastrointestinal se adapta, ampliando fisiologicamente a superfície absortiva necessária para a digestão. Integram um eficiente sistema imunológico de vigilância e defesa contra a entrada potencial de micro-organismos, alérgenos, toxinas e patógenos, abrigando e tolerando uma microbiota intestinal simbiótica e atuando como um sistema neuroendócrino. Essa frase, né, ela contempla, eu acho que tudo que nós falamos no sentido de conhecer a histologia, entender essa superfície absortiva, né, pensar em digestão, mas nunca foi o foco principal. Na realidade, aqui, a gente pensa muito na questão de barreira, dessa defesa de micro-organismos, né, e das secreções, as secreções exócrinas, endócrinas e mielócrinas, se for assim dizer, tá? Na prática, serão essas lâminas, uma transição ilho-intestino grosso, mas eu vou deixar para explorar no dia da nossa aula prática, mas as imagens já estão aqui, né? Como vocês estão vendo aqui, uma região de pregas, um grande agregado linfóide, outro aqui um apêndice epiploide, mas nós vamos conversando gradativamente dentro da nossa prática, né? Aqui uma transição reto-anal, como vocês estão vendo, mostra igual aquela que foi o slide foi mostrado antes, né? Presença de glândulas aqui, presença dessas criptas que agora já estão mais deformadas, mas principalmente essa beleza de transição de epitélio, né? E você passa a ter esse epitélio. Esta imagem agora, ela já pega a tal da anocutânea, porque apesar essa separação não existe, tá, pessoal? Ela não existe, ela é um artefato de técnica, mas ela ainda consegue nos mostrar com segurança o epitélio e a queratina disposta acima, né? Aqui é um folículo piloso, então aqui é um corte que pega o pelo, e aqui abaixo nós vamos ver na prática a presença de muitas veias, tá? Veias muito proeminentes, paredes muito finas, então elas são proeminentes e são superficiais, né? Então é o conhecido plexo hemorroidário, ok? Pessoal, esse é o último slide do tubo, e a próxima aula, então, nós vamos conversar sobre pâncreas. Um abraço.